Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Vai parecer repetido, mas não é. É a mesma aparição, só que em um outro local. O mesmo caso do perfume misterioso. Era o ano de 2013. No sábado chamei os meus sobrinhos, meus 3 cunhados e meu irmão para pescar naquele mesmo rio do relato anterior, o da assombração perfumada. Pois bem, organizamos tudo e fomos para o rio pescar. Já era 6 horas da tarde, pois nosso objetivo era pescar traíra, já que nesse rio tinha bastante. Estávamos em um grupo bom de pessoas, então nos dividimos em duplas, para não ficar todos no mesmo lugar, senão nenhum de nós ia pegar os peixes. Então eu e meu cunhado ficamos pescando em um poço, e o resto do pessoal riu acima. Com isso já batia as 10 horas da noite. Tudo estava tranquilo. Porém, começou uns barulhos esquisitos no meio do mato, parecendo passos de gente. Pensamos até que poderia ser alguém do grupo, procurando outro canto do rio para pescar. E o meu cunhado disse: "Pare de fazer barulho, tá espantando os peixes." Mas não tivemos nenhuma resposta. E foi aí que algo sinistro aconteceu. Alguma coisa jogou pedras no rio 2 vezes. E eu também briguei com a suposta pessoa que estava ali. Quando de repente, começou um forte cheiro de perfume de mulher. Um cheiro doce. E um detalhe: na época eu não sabia da aparição da assombração perfumada. Depois vocês vão entender o porquê. Pois bem, foi então que perguntei para meu cunhado se ele estava sentindo aquele perfume. E ele me disse que sim. E do nada, começou um vento forte e gelado, além de um barulho parecendo gemidos. E aquele perfume ia ficando cada vez mais forte. Eu senti um pavor grande e os meus cabelos arrepiaram. Olhei para meu cunhado e disse: "Vamos embora daqui." Achei que ele não ia querer sair dali, mas topou na mesma hora. E também já não pegamos nada de peixes. Depois daquilo tudo, pegamos nossas coisas e fomos avisar o resto do pessoal sobre o que aconteceu. Eles estavam bem longe, rio acima, e para nossa surpresa, já estavam esperando a gente, todos assustados. Antes de contar o ocorrido que aconteceu com a gente, perguntei o que tinha acontecido com eles, e o meu sobrinho, o mesmo do outro relato, nos disse: "Eu senti um cheiro forte de perfume no ar, e quando olhei no rumo em que vocês estavam pescando, vi uma mulher indo na direção de vocês. Há um tempo atrás eu e meu tio também vimos essa mesma mulher, mas foi bem longe daqui, mais rio abaixo." Após ouvir aquilo, eu já fiquei bravo com ele, e perguntei o porquê dele não ter contado pra gente. Então meu sobrinho me respondeu: "Isso que acabei de contar foi bem longe daqui, sem contar que achei que não iriam acreditar em mim." Então, depois de saber daquela aparição macabra, juntamos nossas coisas e mais que depressa saímos daquele rio. E mais uma vez aquele vento forte e o cheiro de perfume tomou conta do ar, e foi aquela correria no meio do pasto. Aquilo acompanhou a gente por um tempo, mas depois que atravessamos a cerca, sumiu sem deixar rastros. Parece que a cerca era algum limite daquela aparição. E por que será que a assombração apareceu ali, longe do primeiro local em que foi vista? E até hoje ficou esse mistério no ar. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Olá, vou me identificar aqui como Ernesto, para manter a descrição, pois moro em uma cidade pequena onde o povo adora uma mangofa. Tenho 41 anos e tive bons estudos e boa educação, mas eu gostava mesmo era das matas. Meus pais diziam que puxei meu falecido avô, o qual não cheguei a conhecer. Dizem que ele era um ótimo caçador, como se diz por aqui, um pioi do mato. Eu vou tentar resumir o máximo possível para o relato não ficar muito longo. Para que entendam o ocorrido, tenho que falar um pouco de mim. Sou de uma cidade pequena chamada Igarapé Grande.
que fica no estado do Maranhão, na região do Médio Mearim, geograficamente falando. Sou inscrito do canal e venho aqui contar um caso do meu amigo, que teve um encontro com um caipora, mas acredito que ele tenha se convencido de que isso não aconteceu. Bom, tentarei explicar melhor com base nas minhas experiências com essas entidades e costumes quase esquecidos dos mais antigos, para que todos entendam por que cheguei a essa conclusão e para que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões. Sou um caçador. Desde pequeno, quando não havia aula, eu gostava de entrar no mato, nas redondezas de minha pequena cidade interiorana, sempre com estilingue nas mãos. Com o passar do tempo, enquanto crescia, eu ia fazendo amizade com pessoas mais velhas, que viam minha aptidão para as caçadas e passavam a me convidar para participar de caçadas de verdade. Conheci muita gente experiente nas caçadas. Com essas pessoas fui pegando experiências e conhecimento sobre a mata e também sobre as entidades que nela habitam. Me tornei um caçador que sabe como agir quando se entra na mata. Sempre levei fumo de oferenda, como me foi mostrado pelos mais velhos. Isso era para o caipora, para pedir a sua bênção na caçada. Quando andando nas veredas no escuro, ele guiava as caças que vinham aos meus pés. Só no ponto de eu acender a lanterna e fazer o abate. Eu não o via, mas sentia sua presença. De vez em quando, o vento trazia um cheiro de fumo queimando. Isso me fazia reconhecer sua presença, mas eu não contava nada para os outros caçadores. O tempo passava e eu já caçava com outras pessoas. As novas pessoas com as quais eu caçava agora eram meio de não acreditar nos velhos costumes. Por isso eu não contava sobre minhas práticas de deixar as oferendas, pois essa nova geração de caçadores costumam a não acreditar nesse tipo de coisa. Estas oferendas eram feitas quando eu estava só, em algum ponto da vereda que era enorme dentro das matas. As oferendas eram entre eu e o caipora. Ninguém mais precisava saber disso. Mantia a tradição. Respeitosamente eu colocava o fumo ali, enrolado em uma folha de papel, em um local que eu achava ideal para servir como altar, que era dentro de um tronco oco de árvore, um cupinzeiro de barro abandonado, me certificando que estava fora do campo de visão de qualquer outra pessoa que passasse por ali. Bom, tendo dito isso, já devem ter percebido que sou conhecedor de como as coisas funcionam nesse mundo, de quem sabe respeitar as matas e de quem não sabe respeitar. Estes, mais cedo ou mais tarde, tomam a lição das entidades da natureza. Então vamos falar um pouco sobre esse meu amigo, que aqui vou chamar de Ronildo, um rapaz que, apesar de jovem, não costuma gostar de conselhos, um pouco arrogante, rapaz típico da cidade. Gosta de aventuras, mas sempre do jeito dele. Daqueles caras que aprendem sempre do pior jeito, que é se dando mal, pois não escuta os mais experientes. Quando eu falava que ia caçar, ele queria vir junto. Juro que tentei ensiná-lo a escutar e ver as coisas na mata com olhar de caçador, mas ele sempre espantava as caças, ficava falando alto ou se reclamando dos insetos. E não, realmente ele não tinha vocação para a coisa, mas se achava o sabe-tudo, entrando na mata sem respeito e xingando muito. Passei a tentar sair para as caçadas sem que ele percebesse, e assim o tempo passou, mas nunca deixamos de ser amigos. Certo dia, ele veio a mim falando que ia fazer uma viagem com seu primo para a cidade de Açailândia, que também fica aqui no Maranhão. Como o nome da cidade já sugere, é uma cidade onde existem enormes áreas de pés de açaí. Quando chega a temporada do açaí, muitas pessoas costumam viajar até lá para o cultivo do açaí, pois existem compradores específicos que trabalham na produção da polpa do fruto e compram tudo o que é colhido. Voltando a meu amigo Ronildo, que viajou empolgadamente e ficou a temporada inteira do açaí por lá, mas voltou meio que insatisfeito, pois disse que ele e seu primo não adentraram a fundo em meio àquelas áreas e que podiam ter lucrado mais colhendo açaí. E disse que na próxima temporada ele ia de novo, só que dessa vez iam para lucrar bastante, pois iriam fundo dentro do açaizal. Pois bem, o tempo passou e chegando a temporada do açaí, lá foi o Ronildo e seu primo novamente.
É daqui pra frente que vou relatar as coisas sinistras que se seguiram. Só ressaltando que ouvi isso do próprio Ronildo, quando eu fui visitá-lo em sua casa, quando ele foi trazido de volta de Açailândia por sua mãe para nossa cidade. Nós conversamos bastante. Era notável a mudança em sua personalidade, meio com um olhar espantado e às vezes olhando ao longe para lugar nenhum. E Ronildo me disse o que aconteceu. Ele me falou que ao chegar em Açailândia, eles se prepararam para adentrar a floresta de Açaizal, e assim o fizeram. Ronildo, sem perder tempo, tomou a frente pois queria encontrar o melhor lugar, e se apressou deixando seu primo para trás, bem para trás, e conseguiu o que tanto almejava. Logo se viu nas profundezas do Açaizal sozinho, pois havia deixado seu primo para trás, e logo se pôs a gritar na esperança que seu primo o respondesse, mas não teve resposta. Se viu perdido. Com raiva e xingando muito, continuou andando. Ele disse que de repente uma casa de abelhas italianas africanizadas caiu nas suas costas. Isso fez correr mata dentro mais ainda, e quando parava, as abelhas o pegavam nas costas, e ele só corria desesperadamente, adentrando mais ainda para as profundezas do açaizal. Me deu aquele arrepio quando ele me relatou isso, pois o que ele me relatou foi a mesma coisa que caçadores mais velhos diziam sobre o que o caipora fazia com quem não respeitava as matas. O que ele achava ser abelhas nas suas costas, na verdade eram chicotadas do caipora. Ele correu o dia todo sendo chicoteado, por ser incrédulo aos costumes antigos e não acreditar nessas entidades. O que ele achava ser abelhas o picando, na verdade ele estava sendo chicoteado, sendo surrado pelo caipora, pois sempre foi desrespeitoso dentro das matas. E digo a vocês, onde há muita exploração da natureza pelos homens, as entidades protetoras da natureza estarão lá também. Bom, o primo de Ronildo voltou até alguns conhecidos, que se juntaram a ele para o procurar. Assim me disse a mãe dele, Dona Maria, quando eu estava lá o visitando. Ela disse que ao fim do dia, à tardinha, o encontraram, pois gritaram muito até que ele ouviu e respondeu. Quando os homens o encontraram, ele estava todo sujo e desnorteado, se queixando de dores nas costas das possíveis picadas, mas não havia picada nenhuma, e sim marcas de arranhões em suas costas. Ele não falava coisa com coisa e foi levado ao hospital. Infelizmente, ele ficou com traumas do ocorrido e sérios distúrbios psicológicos depois disso. Ele até tentou suicídio por várias vezes. A mãe de Ronildo, Dona Maria, teve que ir buscá-lo depois que ele recebeu alta do hospital. Meu amigo Ronildo não saiu a mesma pessoa que entrou na mata naquele fim de dia. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se seus resgatadores não tivessem o encontrado. Talvez o caipora tivesse dado cabo dele, e de lá pra cá, diariamente ele toma remédios controlados fortíssimos. Nunca vi abelhas deixarem alguém com tendência a querer tirar a própria vida, mas acredito que algo sobrenatural como o caipora pode, onde uma mente que se depara com algo que acredita não existir, se derrete sendo atacado pelo sobrenatural. Isso sim pode mexer com a cabeça de qualquer um. Acho pouco provável que ele tenha sofrido um ataque de abelhas africanizadas, pois já vi o estrago que essas abelhas fazem em animais aqui no Maranhão. Matam até jumento preso em terrenos cercados. E jumento é bicho bruto, e os sinais do ataque dessas abelhas e suas ferroadas são bastante conhecidas por aqui. Esses são fatos verídicos e aconteceram com meu amigo. Que isso sirva pelo menos de alerta. Tenham respeito ao entrarem nas matas. Elas têm donos e habitantes que estão lá há muito antes de nós seres humanos. Obrigado por contar esse relato. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz.
Esse relato que vou contar aconteceu em 1987, aqui mesmo no Paraná. Era uma noite de lua cheia em plena quaresma, exatamente à meia-noite. E como estava muito calor naquele dia, estava difícil dormir, já que não tínhamos ventilador para refrescar o calor. Bom, nós tínhamos 5 cães bravos, que estavam acostumados a caçar, e eu e meus irmãos estávamos conversando, quando de repente, os cachorros começaram a acuar alguma coisa no pasto, que assustou os animais. Aquilo parecia um cavalo correndo, e os cachorros iam atrás latindo. E seja lá o que estivesse ali, enfrentou os cães e começou a dar voltas em volta de minha casa. E ouvimos quando o bicho entrou debaixo do porão. A criatura rosnava, mas ao mesmo tempo parecia um porco, além de feder a carniça e parecer que estava cansada, pois dava para ouvir a sua respiração ofegante. Então meu pai pegou a cartucheira 28 de 2 canos e ficou esperando o suposto animal sair do porão. O bicho deu um urro forte que os cães saíram correndo, e parecia que ele sabia que meu pai estava ali, apontando a espingarda na direção da porta do porão. E detalhe, a janela era bem em cima da entrada desse porão. O que estivesse ali não iria escapar. Mas mesmo assim o meu pai resolveu deixar para lá, achando que poderia ser algum outro cão, que estava somente comendo carniça. Por isso sentimos o fedor. Então apagamos as luzes e tentamos voltar a dormir. Com os cães longe de casa, meu pai ficou bem quieto e disse para deixar, pois mais cedo ou mais tarde, o que estava ali iria sair. E depois de um tempo, ouvimos novamente aquilo saindo debaixo do porão. Era a mesma coisa de um cavalo trotando. E novamente os cães começaram a latir, indo atrás daquilo. Ao longe ainda dava para se ouvir seus latidos, mas depois ficou tudo silencioso. Até nos dias de hoje, não descobrimos o que estava ali, e creio que não era nenhum cachorro. E ficou esse mistério no ar até os dias de hoje. E pergunto a vocês, seria aquilo um lobisomem? Obrigado por contar o meu relato. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, galera do Relatos do Sam. Quero contar-lhes uma história bem cabeluda que contava minha falecida avó, e por incrível que pareça, nunca mais ouvi ninguém contar sobre isso. Eu sou Marcos Coimbra, da cidade de Guanambi, que fica na Bahia, mais precisamente no sudoeste do estado. Já contei aqui no canal a história do lobisomem que queria, ou pelo menos pretendia comer o meu filho recém-nascido. Porém, apesar de ouvir o bicho, eu não vi. Não tive coragem de olhar pela janela. Bom, mas isso que vou contar agora é mais macabro. Uma história que de fato me arrepia toda vez que eu via de minha avó. Claro que agora ouço de minha mãe. É uma história bem antiga, mas não sei por que não se ouve falar dela, a não ser contada por minha família. Bem, vamos aos fatos. Segundo minha avó, isso aconteceu há muitos anos atrás, lá por volta dos anos 40. Havia uma cidade no interior da Bahia, ou melhor, uma vila bem pequena de somente algumas casas, uma família de apenas 3 pessoas, a mãe, o pai e a filha, cujo nome era Maria Helena. Essa moça, desde muito nova, foi uma pessoa desalmada, irritante, mentirosa e que não gostava de ouvir os conselhos da sua mãe. Ela fazia pouco dela, desobedecia e desprezava a mesma. Fazia questão de envergonhar e ridicularizar sua mãe em público. Também já houve vezes em que ela até mesmo já bateu em sua mãe, puxou seu cabelo, entre outras agressões gratuitas, e quase sempre sem motivo algum. Em suma, a moça era um demônio em forma de gente. E não era a primeira vez que a Maria Helena colocava o pai contra a mãe. Tamanha era a maldade no coração daquela jovem de apenas 15 anos de idade. Até que um certo dia o pai de Maria Helena disse à sua mulher: "Mulher, hoje vou trabalhar, e não quero parar e nem perder tempo. Irei ficar direto para terminar logo o serviço.
porque não quero ficar nesse trabalho no domingo. Então leve minha comida lá na roça. Ou peça a Maria Helena para levar se você não puder, porque se eu vier para almoçar aqui meu dia, com a ida, com a volta e descanso, vou perder muito tempo. A mulher disse que sim, que levaria ou pediria à filha Maria Helena para levar. Pois bem, o marido se despediu da mulher e foi trabalhar. A filha preguiçosa ainda estava a dormir e não ouviu a conversa do pai pela manhã. A mãe se apressou e, além de preparar o almoço, também lavava a roupa e arrumava a casa. Esses malabarismos que só a dona de casa consegue fazer até o meio-dia. E como de costume, a Maria Helena acordou tarde e já foi pedindo tudo nas mãos, fazendo a manhã de sua mãe ainda mais cansativa. Quando o relógio apontava às 11 horas, a mãe de Maria Helena com muito carinho pediu à filha: "Eu tenho muito o que fazer por aqui. Por favor, leve o almoço do seu pai, porque não vou dar conta de terminar meu serviço." A moça, muito irritada, começou a xingar a mãe de tudo quanto era nome. Praguejava e dizia: "Eu não vou." Então começou uma grande discussão, e ficou naquele vai e não vai, até que uma vizinha disse: "Minha filha, não é tão longe, e não custa nada, é pro seu pai." Bom, depois de tanta discussão, ela xingando muito e amaldiçoando tudo e a todos, disse que iria, mas que sua mãe iria pagar muito caro por fazer ela perder tempo fazendo o serviço que deveria ser o dela. Ou seja, segundo ela, esse serviço era da mãe. Então a mãe, muito dedicada, preparou a marmita com feijão, arroz, macarrão, verduras e uma boa galinha cozida, e mandou por Maria Helena ao pai. E claro que a mãe não imaginava que seria muito melhor ela mesma ter ido levar, se soubesse do mal que sua única filha planejava contra ela. Pelo caminho, xingando e falando palavras de maldição, ia Maria Helena, chorando e bufando de raiva. Desejava no coração a morte de sua própria mãe. Então ela, como que movida por Satanás, com muito ódio no coração, bolou um plano diabólico contra sua inocente mãe. Ela parou na metade do caminho embaixo de uma árvore e comeu só os deliciosos pedaços de galinha que a sua mãe com muito carinho preparou para o seu amado marido, deixando sobre a comida apenas os ossos. Tampou tudo direitinho como a mãe tinha feito e continuou em direção ao seu pai. E nem preciso dizer que ela, para pirraçar, quase chegou 1h30 da tarde, sendo que ela saiu às 11 da manhã. Mas tudo isso fazia parte de sua vingança diabólica. O pai, com muita sede e fome, perguntou à moça o porquê da demora. E a moça respondeu: "Olha, pai, se o senhor soubesse o que minha mãe fica fazendo na sua ausência." E o pai disse: "Então me conta o que ela faz." Nesse momento, o pai nem espera sua filha dizer mais nada, porque ao abrir a panela com seu almoço, vê por cima só os ossos e começa a questionar a sanidade da sua esposa. É quando Maria Helena o interrompe e diz o seguinte: "Olha, pai, quando o senhor sai para trabalhar, a minha mãe recebe um homem lá em casa e só fica se beijando e se abraçando com ele. Essas coisas que adulto faz. E foi esse homem que comeu na hora certa. E minha mãe mandou os restos para o senhor. Só esses ossos aí." O pai de Maria Helena ficou muito irritado, esbrejava, xingava e ameaçava. Porém ficou no serviço mesmo assim até terminar, mas planejava fazer o mal à sua inocente esposa. E disse a Maria Helena que não falasse nada até ele voltar. E assim foi. A Maria Helena voltou cantando e chegou muito alegre e sem nenhum remorso do que fez, sabendo do que aconteceria com sua mãe inocente. Por volta das 4 horas da tarde chega o marido como um bicho, muito alterado e sem perguntar nada, pega sua esposa pelos cabelos e sai dando socos e pontapés na sua esposa. E sem chances de se explicar, ele a enforca com as mãos quase até a morte, mas não a mata, porque ele diz fazer isso depois que matar primeiro o homem que desonrou a sua casa. Durante todo esse acontecimento, a Maria Helena ficou sorrindo, mostrando com muita satisfação com o sofrimento da mãe. E a mãe, ao olhar para ela e ver a filha cantando e sorrindo, se lembra das palavras duras que a filha dizia mais cedo: "Você me paga." A
A mãe, sem poder falar direito, sendo ainda maltratada pelo marido, com muita dificuldade tenta falar, pois o inchaço de sua garganta é muito grande. E o marido não parava de falar, esbravejar e amaldiçoar. Já a filha continuava ali, indiferente ao sofrimento da mãe, soltando longas gargalhadas. É quando a mãe, com muita dificuldade e num momento de fraqueza, abre a boca e amaldiçoa a filha, dizendo que como um cachorro ela haveria de se parecer e andaria vagando sem rumo por 7 freguesias, ou seja, por 7 cidades diferentes num só dia, e lembraria e sempre iria chorar e se arrepender até a sua morte. É claro que a filha não se importava com essas palavras, e o pai se calou ficando pensativo, porque àquela altura já tinha suspeitado da indiferença da filha, que era de gelar a alma, e também vizinhos interviram na escalada violência cometida contra sua inocente esposa. Bom, passou apenas um dia do acontecido e a mãe de Maria Helena estava muito ruim de cama, sem poder falar e toda machucada. Naquele tempo ficava por isso mesmo, já que não havia justiça, só a de Deus. E era semana de Quaresma, exatamente uma sexta-feira. E desde muito cedo aquele dia o pai notou a ausência da sua filha. Ela desapareceu como fumaça sem dar notícias. E a mãe, claro, muito preocupada. Àquela altura já tinha perdoado a filha e nem lembrava das palavras de maldição, coisa de mãe. Só chorava e queria muito sua filha ali. Mas como dizem, 2 coisas que não voltam. É a palavra dita e a flecha lançada. Então passou vários dias, 1 semana, 2, 1 mês, e nada da moça aparecer. Alguns diziam que como ela era muito perigosa, havia fugido com algum rapaz. Mas com quem? Outros diziam ter sido raptada, ou que já estava morta. Mas ninguém lembrava da maldição, a não ser a sua mãe, que no fundo do seu coração já pressentia o pior. O pai de Maria Helena foi para cidades vizinhas. Houve uma ampla procura por ela, até que já tinha se passado 2 meses e ninguém mais procurava. Até que um certo dia a mãe saudosa, numa noite de sexta-feira de lua cheia, não conseguia dormir. E nas casas ali daquele arraial, os banheiros eram do lado de fora, no mato mesmo, mais precisamente nos fundos dos quintais. E a mãe de Maria Helena sentiu vontade de verter água, e se agachou próximo a uma plantação de cana. E como a lua estava cheia, a noite estava bem clara. Foi quando de repente, entre as folhas de cana, a mulher viu sua filha ali, com aquela cara triste. Mas havia algo de estranho com ela, pois a mesma estava meio que deitada. Foi quando a mãe percebeu que ela não estava deitada, e sim sentada, que nem um cachorro. Isso mesmo, era a Maria Helena, sua cabeça no corpo de uma cachorra. E a sua mãe a chamou. Filha, é você? Mas a filha não respondeu. Então a mãe novamente a chamou, mas como se chama um cachorro. E foi aí que ela veio de dentro da vegetação abanando o rabo. Seus cabelos eram os mesmos, porém cheios de carrapichos e matos enganchados. E o seu corpo era de uma cadelinha dessas pequenas. Naquele momento a mãe soltou um grito de horror, que acordou todo mundo, e a Maria Helena voltou a sumir. Não queria que mais ninguém a visse daquele jeito. A mãe perdeu a voz e só chorava, e quando bebeu água e começou a falar, ela chorando dizia: "O que eu fiz com minha filha? Porque lhe lancei essa maldição?" Então, com muita calma, ela disse tudo o que viu. Claro que o pai não acreditou no primeiro momento, mas que depois acreditou, porque Maria Helena foi vista em algumas cidades vizinhas, em algumas fazendas e por pessoas que não sabiam de nada da história. Os boatos correram e chegaram aos ouvidos do pai, de que ela estava aparecendo naquela região, e mesmo em cidades distantes, foi vista uma cachorra com cabeça de mulher. Depois de alguns avistamentos, ela nunca mais foi vista por ninguém. Sua mãe viveu para se arrepender até sua morte. E quanto a Maria Helena, bom, talvez essa tenha morrido de tristeza ou de fome. Certo é que devemos ficar atentos ao único mandamento com promessas, que é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E não levanteis falso testemunho contra alguém. Isso é grave diante de Deus, que tudo sabe e tudo vê.
Então é isso aí, pessoal. Esse era um dos contos de minha avó, que dizia ter sido de fato acontecido de verdade, por volta dos anos 30 ou 40. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Sou Luiz. Venho aqui novamente contar um relato. Esse é bem sinistro também. Aconteceu aqui no Paraná, em uma fazenda já abandonada há muito tempo. Antes de começar o relato, só um detalhe. Não tinha nem gado e nem cavalos nessa dita fazenda. Pois bem, tudo aconteceu em 1999. Em uma noite de sexta-feira, o meu cunhado, de nome Altair, combinou com dois amigos de pescar em uma das represas que haviam ali na propriedade. Mas como eles queriam pegar traíra, só poderia ser das 6 horas em diante, pois quanto mais escuro, melhor, já que é a hora em que os peixes vêm para se alimentar. Então eles se prepararam, levaram um peneirão para pegar lambaris para fazer isca, e depois de tudo pronto, já batia às 6:30 da tarde, hora em que eles começaram a pescar, e tudo ia bem. Estava muito calor naquele dia, mas a pescaria estava muito boa também. Era uma traíra atrás da outra, e o tempo foi se passando, e já era por volta de 11:50 da noite, e como estava muito boa a pescaria, meu cunhado disse para seus amigos: "Vamos pousar aqui na beira da represa mesmo." Então eles juntaram bastante lenha e fizeram fogueira, limparam alguns peixes para assar, e depois de comer voltaram à pesca. Estavam ali conversando. Foi quando algo sinistro aconteceu. De repente, aquele vento gelado tomou conta do lugar. Aquela sensação de medo tomou conta dos rapazes. E ao longe começaram a ouvir gritos no meio da invernada. E para quem não sabe o que é, são as pastagens. Então pareciam gritos de alguém tocando gado no meio do pasto. Dava para ouvir o barulho do cavalo relinchando e dos bois berrando. Foi aí que o Altair perguntou para Ditinho, um dos seus companheiros: "Ditinho, será que colocaram gado aqui na fazenda de novo?" E o seu amigo o respondeu: "Acho que não, Altair, porque a cerca está caída, e é impossível ter boi aqui. Além do mais, porque alguém iria tocar boi uma hora dessas?" E foi aí que o pânico começou a tomar conta deles, porque aquilo se aproximava cada vez mais. E eles tomaram uma decisão que foi a mais aterrorizante, que era subir em cima de uma árvore. Então o fizeram. Já em cima da árvore, escutaram aquelas coisas se aproximar e passarem justamente debaixo da árvore em que meu cunhado e os seus amigos estavam. Mas só ouviam barulho e não viam nada. A coisa ficou pior quando eles avistaram um vulto branco vindo atrás, meio que conduzindo o gado invisível. Parecia um campeiro montado em um cavalo todo de branco. Ele parou e olhou para cima da árvore, e não se viu seu rosto, só aquele vazio negro no lugar de sua cara. A assombração ficou ali por alguns segundos, mas que logo continuou atrás das coisas, até que foi sumindo em meio ao horizonte. Os amigos, de tanto medo, mal conseguiram descer da árvore, de tão apavorados que estavam. Depois daquela experiência aterrorizante, eles pegaram suas coisas e, o mais rápido que puderam, foram para suas casas. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Luiz. Moro aqui no Paraná. Esse relato que vou contar foi a minha sogra quem me contou, a dona Judite, a história do homem que se casou com uma assombração.
Bom, há muitos anos atrás, no estado de São Paulo, havia um homem chamado Francisco. Ele tinha 30 anos e usava barba comprida. Era metido a valentão, um igual urutu. Pois bem, ele se casou várias vezes, mas sempre estava viúvo. E o motivo? Ele executava as suas esposas. Como Francisco morava bem afastado de tudo, ninguém desconfiava de nada, e ele sepultava as suas esposas ali mesmo em sua propriedade. Pois bem, por vários anos ele cometeu esse crime, mas que certo dia, quando foi para a cidade, viu uma moça muito bonita. Fez várias investidas para se aproximar dela, mas a moça sempre recusava. Até que um certo dia a moça aceitou e enfim se casou com ele. Então Francisco disse para sua noiva juntar suas coisas e colocar tudo no seu carro de boi. Mas algo sinistro aconteceu. O carro ficou tão pesado que a junta de 6 bois não saía do lugar. Os animais se recusaram a andar. E detalhe, tanto faz o peso da moça e da mala de roupas, mas era muito pesado. Só ela conseguia carregar aquilo. E o Francisco não desconfiava de nada. Então a moça desceu do carro, colocou a mala nas costas e foi andando atrás do carro, que o Francisco ia conduzindo na frente. Então eles chegaram no rancho e entraram para dentro. A moça colocou suas coisas no quarto e o rapaz acendeu o fogo e disse para sua esposa: "Aqui tem arroz, feijão e a carne, que está ali no varal." Naquele tempo, como não tinha geladeira, se salgava e secava a carne no sol, ou defumava a mesma. Voltando para a história, o Francisco então continuou falando: "Eu vou terminar o serviço, depois volto para jantar." Porém, a moça ficou em pé, encostada na parede imóvel. Pois bem, depois de trabalhar até as 7 horas da noite, Francisco voltou para o rancho. Estava tudo escuro. O fogo tinha se apagado e a moça continuava no mesmo lugar, em pé, encostada na parede. Francisco, arrogante do jeito que era, pegou nos ombros da moça e começou a chacoalhar. Foi aí que ela desamarrou o pano e disse o seguinte: "Eu era muito bonita, e olha o que você me fez." Após dizer essas palavras, o seu cabelo começou a cair. A pele do corpo inteiro foi se soltando da carne e o cheiro de podre tomou conta do rancho. E aquela que era uma moça acabou virando uma criatura só de ossos. Então aquilo disse para o Francisco que era a sua última esposa que ele havia executado. Foi então que o homem fugiu dali montado em seu cavalo. Logo depois ficou louco. Dizem que ele sumiu. Ninguém mais o viu em nenhum canto. Na época desconfiaram que Francisco tinha tirado a própria vida. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje não tem data, pois foi a minha mãe que contou para nós, e ela por sua vez ouviu da sua avó. Minha mãe conta que tudo aconteceu há muitos anos atrás em Minas Gerais, onde vivia um rapaz novo. Ele tinha 3 filhos pequenos com sua esposa, que juntos tinham um sítio, onde plantavam cereais, criavam algumas vacas e porcos. Levavam uma vida tranquila, até que chegou uma noite de sexta-feira e algo macabro aconteceu. O rapaz de nome Joaquim começou a ouvir os porcos gritando no chiqueiro. Ele pegou sua espingarda imaginando que fosse um ladrão ou uma onça atacando os bichos e foi até o chiqueiro para ver o que estava acontecendo. Era meia-noite. Sua esposa ficou no rancho com seus filhos. Foi quando, de repente, ela ouviu um tiro e logo gritos do pobre rapaz.
A moça de nome Ana ficou desesperada. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas depois do tiro, tudo ficou em silêncio. Foi então que a Ana deixou as crianças dormindo, se armou com a foice e foi em direção do chiqueiro. Quando ela estava chegando perto, ouviu os porcos devorando algo. Era um barulho de ossos quebrando. A moça chegou bem mais perto e clareou com o lampião. Foi quando viu aquela cena terrível e tenebrosa. Os animais estavam devorando seu esposo. Os olhos dos bichos brilhavam no escuro, e eles continuavam a rasgar a carne do rapaz com ferocidade tremenda. Então Ana, aos prantos, correu para seu rancho temendo pela sua vida e de seus filhos. E mais do que depressa fugiu para o sítio vizinho de seus pais horrorizada. Chegando lá assustada, contou tudo para seus pais o que tinha acontecido. Colocou as crianças para dormir, mas naquela noite ninguém dormiu. Seu pai e seus irmãos ficaram de guarda, todos armados, para um possível ataque dos animais. E assim foi o resto daquela noite. Então, quando amanheceu, seu pai e seus irmãos foram no sítio para ver o que tinha acontecido e sepultar os restos mortais de Joaquim, mas não restou nada, nem os ossos do rapaz. Os porcos estavam normais, como se nada tivesse acontecido. Então eles mataram todos e levaram para longe dali, juntaram bastante lenha e queimaram todos até virarem cinzas. Depois fizeram um buraco e enterraram o que restou. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Sou Luiz. Já contei vários relatos aqui no canal. E esse que vou contar hoje aconteceu em uma fazenda de Faxinal, uma cidade do Paraná. Foi em 1974, com um amigo de longa data, bem na Sexta-feira Santa, às 1 da manhã. Agora contarei o relato como se fosse meu amigo contando para vocês. Era Sexta-feira Santa. Levantei de manhã cedo para trabalhar, mesmo desobedecendo os conselhos de minha mãe, que sempre me dizia: Pedro, hoje é um dia santo, não é dia de trabalhar. Deixe para acabar o serviço amanhã, pois hoje é dia de ficar em casa com a família guardando o dia santo. A minha mãe ainda me alertou que coisas estranhas acontecem no último dia da quaresma, mas eu nem dei tanta atenção assim, pois queria acabar o serviço de qualquer forma, já que queria pescar no sábado, e também à noite aconteceu um baile no povoado. Pois bem, tomei café, comi um pedaço de pão, fui até a garagem e peguei o trator. Então comecei logo o serviço. E mal tinha começado, já foi tudo dando errado. O pneu dianteiro furou ao meio-dia. Como na fazenda tinha todas as ferramentas, tirei e levei nas costas até a minha casa. A roça era um pouco longe. Dava cerca de uns 2 quilômetros até lá. Então fui ajeitar. Quando terminei de consertar, já era às 6 horas da tarde. Novamente coloquei o pneu nas costas e voltei para o serviço. Montei e comecei tudo de novo. Nesse dia eu estava tombando a terra. Quem é tratorista sabe do que estou falando. E estava indo muito bem. Porém, perdi muito tempo consertando o pneu. E com isso foi ficando muito tarde. Quando me dei conta já era 1 hora da manhã. E faltava só um trecho para terminar. Dei ré no trator e baixei o arado. Mas algo tenebroso aconteceu. O trator começou a patinar na terra seca. Não saía do lugar. Não tinha nada que o segurasse, nem pedra ou toco. Então resolvi olhar para trás. E o que vi gelou meu corpo todo. Fiquei branco igual papel. O farol traseiro auxiliar clareou um vulto escuro. Essa criatura estava segurando o arado. Na hora em que virei para ver aquilo, ele sumiu igual fumaça.
mas por alguns segundos ainda consegui ver aquela assombração. Depois que essa aparição sumiu, o trator saiu do lugar. Apavorada, ergui o implemento e rapidamente fui para minha casa. E só voltei na segunda-feira para terminar o serviço. E detalhe, nunca mais trabalhei à noite, e muito menos na Sexta-feira Santa. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Novamente aqui quem fala é o Luiz. Esse relato que vou contar aconteceu em 1989, no sítio dos meus avós. Bom, era por volta de 1 hora da manhã, em uma noite de sexta-feira bem escura. O nosso banheiro era no fim da área, o mesmo banheiro que meu avô viu aquela aparição. Podem procurar no canal que eu já enviei esse caso. Pois bem, voltando ao relato. O meu irmão levantou e abriu a porta da cozinha que dava acesso à área e ao banheiro. Então ele entrou no banheiro e na hora que saiu olhou para o lado da porteira e viu algo estranho. Naquela época tínhamos o costume de colocar um crânio de boi ou de vaca no mourão da porteira. Dizem que era um tipo de simpatia. Pois bem, dentro dos buracos dos olhos do crânio do boi tinha algo brilhando. Meu irmão, quando viu aquilo, na mesma hora entrou correndo para dentro de casa. Meu pai se levantou e deu uma bronca nele. E então meu irmão falou o que tinha acontecido. E meu pai disse que era só um vagalume que estava lá dentro. Mas quando ele mesmo foi olhar para confirmar, ao chegar perto da porteira, a luz saiu de dentro da cabeça de boi e ficou do tamanho de uma bola de futebol. Aquilo deu um rasante no rumo do pasto e logo sumiu feito fumaça. Meu pai ficou paralisado de medo. Não dizia uma só palavra. Depois entrou e fechou a porta se tremendo todo. E até hoje, ninguém soube explicar o que era aquilo dentro da cabeça de boi. Boa noite. Sou Luiz. Novamente venho aqui contar mais um relato no canal do meu amigo Sam. Pois bem, tudo aconteceu em 1990, com um amigo que se chamava Jonas. O vilarejo onde ele morava ficava a cerca de 3 quilômetros do nosso sítio, o mesmo de outros relatos já contados aqui. Bom, o meu amigo Jonas namorava uma moça em outro sítio, a cerca de 8 quilômetros de distância. A estrada para onde dava acesso ao sítio dos pais da sua namorada também passava por nosso sítio. Ele sempre voltava de lá à tarde, antes de escurecer. Mas certo dia, em um domingo, o Jonas resolveu ficar até mais tarde. O pai da moça fez um churrasco e ele ficou ali distraído e se divertindo muito. Não viu nem as horas passarem. Mas quando se deu conta, já era por volta de 11 horas da noite. Se despediu de sua namorada e de seus familiares e seguiu para casa. Aproveitou que um amigo dele tinha ido no churrasco também e o fez companhia. Então os dois vieram conversando até perto da casa desse rapaz. E até aí estava tudo tranquilo. Então eles se despediram e Jonas seguiu para sua casa sozinho. Era uma noite de lua clara. Faltavam poucos metros para chegar na sua residência. Foi quando Jonas estava perto do campo de futebol que ele avistou algo que aparentemente parecia ser um homem que vinha descendo a estrada. Até aí estava tudo normal, mas aquilo ficou muito tenebroso, pois aquela figura começou a flutuar em sua direção. E pior, já não tinha cabeça, e do nada
começou uma ventania forte. Jonas teve que voltar para trás correndo apavorado, e a aparição foi chegando cada vez mais perto. Ele então correu para a casa de seu amigo, e logo bateu na porta. Quando seu amigo de nome André abriu, o Jonas desmaiou de tanto medo, e rapidamente colocaram ele no sofá. Depois de alguns minutos ele retomou a consciência. Então contou o que tinha acontecido. Ao ouvir sua história, o pai de André confirmou que essa aparição é bem antiga, desde o tempo em que toda aquela região ainda era mata fechada, e a assombração é de um homem que foi degolado. Por causa de uma briga entre peões, foi morto com golpes de foice, ali, naquele mesmo local. Mas há muitos anos passados. Então o rapaz passou o resto da noite na casa do seu amigo, e nunca mais andou sozinho à noite por aquele trecho de estrada, onde vaga o homem que foi degolado. Boa noite. Eu me chamo Luciano. Sou morador de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte. Vou relatar a seguir algumas experiências que tive ao longo dos anos. Casos que deixam qualquer um pensando no que é real ou imaginação. De tão assustador que foram esses casos que me ocorreram. Hoje tenho 47 anos, mas desde muito novo que vivi experiências assustadoras. A minha mãe mesmo me contava que em uma noite, enquanto me amamentava na rede, viu uma sombra preta tentar me pegar enquanto eu estava em seus braços. E o mais estranho era que aquilo sempre chegava perto de mim enquanto eu chorava. De alguma forma gostava de ficar do meu lado. Por diversas vezes minha mãe viu ela em nossa casa. Esses casos só vim saber depois de grande, pois foi depois dos muitos causos que me aconteceram que descobri esse meu dom, de ver e até ouvir coisas do além. Dom esse que tenho certeza que não foi em vão, já que por muitas vezes fui salvo por ter isso comigo. Pois bem, eu tinha 7 anos de idade na época. Até então eu só brincava com meus irmãos em casa. Até que um certo dia por volta das 2 da tarde, um homem começou a conversar comigo. Lembro só um pouco dessa cena, já que não vi o seu rosto. Mas ele falou que era meu amigo e que estava ali para me ajudar. Tanto que o homem disse que não era para eu e nem minha família viajar para a casa dos meus avós, que moravam no interior. Porém, nem dei ouvidos, ou melhor, esqueci, e nós fomos mesmo assim. O estranho foi que no pau de arara em que seguíamos até lá, tombou no meio do caminho, e 2 pessoas perderam a vida. Eu levei um corte no meu braço que ainda hoje carrego essa marca. E nunca mais me esqueci do que aquele homem me disse. E desde então só vi e ouvi coisas do além. Nenhuma nova pessoa voltou para me avisar de possíveis perigos. Só vozes. Novamente aos meus 13 anos de idade me ocorreu outro acontecido. Aqui onde moro na região tem um açude, onde comumente vamos para pescar e tomar banho. Mas só que um certo dia quase que me acontecia uma tragédia. Eu e alguns amigos fomos para esse dito açude tomar banho. Lá, além da gente, tinha outras pessoas que estavam pescando, tomando banho, entre outros afazeres pessoais. Bom, a gente entrou na água e ficamos brincando ali no raso mesmo. A água batia em nosso joelho. Já na parte mais funda batia em minha cintura. Por isso, não tinha nenhum perigo. Porém, algo macabro aconteceu. Ali mesmo no raso, senti uma mão agarrar minha perna e me puxar para baixo. Achando que era um de meus amigos, eu não fiquei preocupado, mas me assustei quando senti eles me puxando pelos braços, pois de uma forma macabra, algo me puxava para o lado mais fundo do rio. Quando perguntei qual deles havia feito a brincadeira de mau gosto, todos se encararam e disseram que fui sozinho para a parte mais funda, e se não fosse por eles, eu continuaria lá até me afogar. Mas ali na resenha com eles acabei me esquecendo um pouco daquilo. Mas foi aí que algo mais macabro aconteceu.
Como disse, além da gente, tinha outras pessoas por lá tomando banho. E já ao finalzinho da tarde, vimos um alvoroço ali do povo indo até uma encosta. E por incrível que pareça, um pescador havia se afogado sem que ninguém percebesse. Foi então que notei que a mesma coisa que ia me puxando para o fundo do rio, talvez tenha puxado o pescador, ceifando assim a sua vida. Depois daquilo, nenhum de nós entramos na água, e até hoje, eu nunca mais entrei em rios, muito menos nesse que aconteceu essa tragédia. Só após anos que soube de mais coisas que me ocorreram na infância. Somando a tudo isso, passei por vários maus bocados. Tenho o dom de ver e ouvir coisas do além, que sempre me avisam de possíveis perigos. E por causa desse dom, escapei de muitas tragédias. Boa noite. O que tenho para relatar aqui no canal é bem pesado. Eu mesmo, quando soube de toda a história por trás do cheiro de sangue, morria de medo só de passar em frente àquela casa. E por isso gostaria de não falar minha cidade, tanto para proteger minha identidade, como de curiosos que possam querer conhecer o lugar. Pois bem, sou servente de pedreiro há mais de 6 anos. Já trabalhei em cemitérios, casas abandonadas e nunca vi nada de estranho nesses lugares. Mas vi algo macabro pela primeira vez naquele lugar. Certo dia, um mestre de obras, que aqui chamarei de Bené, me convidou para fazer um serviço pequeno de 5 dias, em uma casa aqui do meu bairro. Com isso, acertamos as coisas e fomos logo trabalhar no outro dia. O serviço era derrubar uma parede e fazer um balcão, e trocar o reboco de uma outra parede. E no primeiro dia notei como as coisas eram estranhas por lá. Ao chegar na casa para trabalhar, o seu Bené me deu a marreta e mandou eu começar a derrubar a parede para poder fazermos o balcão primeiro. Eu, achando melhor porque era na sombra, fui para dentro de um quarto da casa para derrubar essa parede. Mas ali, quando dei umas 10 marretadas, comecei a sentir um cheiro muito forte de sangue. Tão forte que comecei a ficar enjoado e senti uma angústia que me deu uma moleza. O negócio foi tão estranho que nem fiquei mais ali. E preferi ficar do lado do sol do que ficar sentindo aquele cheiro estranho. Como ninguém morava na casa, pensei que o cheiro fosse da tubulação de cano ou alguma outra coisa parecida. Então derrubei a parede e logo fui preparar a massa para rebocar a outra parede. Já seu Bené ficou sozinho no quarto derrubando o reboco. Então preparei a massa e pus no carrinho e levei até o seu Bené. Ali no quarto, logo o cheiro de sangue tomou conta do ar. Enjoado, comecei a cuspir no chão o tempo todo. Seu Bené, num tom de brincadeira, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas perguntei se ele não estava sentindo o cheiro de sangue. Quando falei isso, ele me disse: "Bem aí onde tu tá, há uns 6 anos atrás morreu uma professora. O ex-marido dela desferiu mais de 30 facadas pelo seu corpo. Enciumado e achando que estava sendo traído, deu um fim na vida da mulher sem que ela tivesse nenhuma chance. Eu vou te contar, eu também estou sentindo o cheiro de sangue, mas estou rezando para que a alma dessa mulher encontre a paz, porque eu acho que ela ainda esteja por aqui." Quando o seu Bené me falou isso, eu dei um pulo e fui para o lado de onde ele estava. Mas em um tom de brincadeira, ele me acalmou dizendo que essas coisas não existem. E ali continuamos a trabalhar o resto dos dias. O sinistro foi no último dia de serviço. Eu acho que vi a falecida. Já tínhamos rebocado a parede e feito o balcão, que ficou com vista ampla do quarto. E o que faltava era limpar o lugar. E ali, varrendo e pondo para fora os entulhos da parede que derrubamos, de cabeça baixa vi a silhueta de uma mulher de costas, atrás do balcão. Levantei a cabeça de uma vez para ver melhor, mas ela foi sumindo como se tivesse entrado na parede. Na mesma hora me bezi e comecei a rezar para aquela mulher.
Mesmo com medo, continuei varrendo os entulhos. Saí dali e dei graças a Deus de ter terminado o serviço. Após alguns meses, voltei até aquela casa para fazer um outro serviço. Já com o inquilino novo, o homem que morava sozinho me relatou ter pesadelos quase todas as noites e falou-me de uma mulher que sempre aparecia pedindo ajuda no seu sonho. Para não levantar suspeita de nada e nem falar da história que soube pelo seu Bené, mandei ele rezar, dizendo que poderia ser uma alma à procura de oração. Não vi nada naquela casa enquanto trabalhei essa segunda vez, mas até os dias de hoje, todos sentem o cheiro de sangue naquele quarto. Não sei o motivo e talvez nunca saiba, mas espero que aquela mulher tenha encontrado a paz. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.